Estava ofertando, olha só, vamos começar a trabalhar com o universo de hardware. E dentro desse universo temos que estudar o que efetivamente? Primeiramente, quando a gente fala em hardware, nós estamos falando do conjunto de peças do computador. Sim, da parte física, da parte palpável, dessa parte que você consegue descontar sua raiva nela, como a maioria acaba associando na hora de lembrar de quem ele é. Mas algumas palavras têm um peso maior. Por exemplo, muitas questões acabam cobrando a simples ideia do hardware ser a parte física, comparando ele com o universo do software, ou seja, do conjunto de programas que você tem, simplesmente com uma palavrinha comparada à sua variante lá do outro universo. Então, cuidado. Quando a gente fala em hardware, a gente está falando da peça, a gente está falando do drive V. Se tiver um R a mais aqui no meio, já é outra coisa, já é lá do software. Então, é uma letrinha que faz muita diferença na hora de conceituar o que você tem. Então, é um conceito básico cobrado aí como uma relação nas provas de uma única palavra que tem uma letra diferente e é outro significado lá dentro da parte de software. Então, falar em drive, você está falando da peça, do dispositivo, do mecanismo que você tem que vai realizar alguma tarefa específica dentro do computador ou fora dele. E aí a gente vai focar principalmente aqui naqueles fora do computador e algumas situaçõezinhas nele dentro. Como assim? Vamos falar aí dos principais grupos que você tem. Quando a gente fala em termos de hardware, você tem os dispositivos ditos periféricos. O que é isso? São aqueles que estão na periferia, que estão fora do computador, que agregam alguma funcionalidade, que traz algo diferente, algum novo recurso, uma nova capacidade ao computador, mas que não são essenciais para o seu funcionamento, que para ele funcionar bastaria aí ter aí justamente outras estruturas. Essas, chamadas periféricos, podem ser agregadas, mas não fazem falta. E dispositivos de armazenamento, é que a gente vai falar nessa aula. Então, dispositivos que você pode utilizar para guardar as suas tecnologias, recursos que estão envolvidos, para poder armazenar informações ali dentro. E os dispositivos envolvidos no processamento, bom, de processamento e até aí alguns de armazenamento são essenciais. Podemos até dizer que você tem aqui uma linha tênue, né? Você tem dispositivos de armazenamento que podem aparecer como periféricos, bem como podemos ainda sugerir que existem dispositivos de armazenamento que vão estar na parte interna do computador, junto aí à estrutura de processamento. Cuidado, armazenamento não faz parte do processamento. Ele vai estar na parte interna do computador, essencial para o seu processo de funcionamento, né, na sua ação de ligar, ler alguma coisa, executar todo o funcionamento básico dele, mas não fazem parte do processar. O processamento ele tem outras partes que são aí envolvidas. E aí a gente vai falar em outro momento a respeito desse cara. Então aqui o principal objeto são os dois grupos aí, periféricos e armazenamento. Então cuidado aí que processamento também faz parte aí das peças necessárias para isso. E aí vem todo o meio campo, né, placa-mãe, conectores que vão levar aí essa comunicação entre esses equipamentos. Então temos esses grupos, começando a falar aí dos periféricos. Como eu falei, periférico é aquilo que não é essencial. Aí um grande problema, tá? Um perigo. Quando a gente olha para os periféricos, tem um periférico especificamente que é o teclado. E ele fez aí um período de tempo em que ele era essencial, você precisava dele para ligar o computador. Se você tentasse ligar o computador e não houvesse um teclado conectado, o computador iria apresentar mensagem de erro, iria encher o saco até que você conectasse o teclado. Isso aí era uma outra situação. Hoje você percebe que é possível tranquilamente ligar sem que haja um teclado conectado a ele. Tirando essa particularidade, o resto tudo é mais fácil identificar essa ideia de que é um periférico, de que não precisa estar ligado na hora que eu ligo o computador. Pode até mesmo ser conectado posteriormente, e aí a gente vai evoluindo um pouco a coisa. Então, periféricos. Os periféricos a gente vai separar em três grandes grupos. Os periféricos de entrada, que são aqueles que vão pegar uma informação do mundo real e levar essa informação para dentro do mundo digital, ou seja, para dentro do computador. Então esse é chamado periférico de entrada. Vamos falar do periférico de saída e aqueles que fazem as duas coisas, também podendo ser ditos periféricos híbridos, de entrada e saída de dados. Então o periférico de entrada, ele vai levar uma informação que está ali no mundo real para dentro do computador. Quais são esses equipamentos que permitem você fazer isso no dia a dia? E as questões aqui são simples e relacionais, pedindo lá, é periférico, não é, assinale ou, respectivamente, são periféricos de... Isso aqui tanto em questão de certo e errado quanto múltipla escolha. Embora é mais fácil perguntar isso aqui em questões de múltipla escolha de um modo geral. Então você tem lá teclado, é o mais básico e o principal dos dispositivos. Você tem o mouse.
microfone, webcam. Cuidado com o microfone e o webcam, porque a ideia é de captação de dados dele. Vem perguntinha lá bem sacana, dizendo assim, olha, o usuário está vendo a imagem dele ali na tela do computador. Peraí, a câmera está capturando a imagem e levando para dentro do computador. E lá outro equipamento está exibindo aquela imagem, que é outro dispositivo, é outro periférico. Então, muito cuidado em separar o que cada um desses está realizando aí dentro do processo. Agora, em relação a esses aqui, não tem muita coisa aprofundada nas provas. O que podemos ainda falar é a respeito do teclado. O teclado, você vai observar que existem layouts de teclado. Ou seja, são conjuntos de teclas. Você vai perceber assim, eu tenho lá um teclado com 106 teclas, 102 teclas, 104 teclas. O que isso significa? Significa justamente você analisar não só a quantidade de teclas, porque quantidade às vezes indica que você tem um teclado numérico ou não um teclado numérico, só o teclado alfanumérico ali, então sem aqueles grupos separadinhos à direita. Você tem teclas a mais lá de funções que podem aparecer, isso aí varia um pouquinho. A questão é a quantidade. O que interessa para nós, dentro do layout, é você falar em um teclado ABNT, falar um teclado ABNT2, um teclado internacional. Por quê? O ABNT2 é aquele teclado que você vai encontrar o cedilha exatamente ali, próximo ali à tecla Enter, né? Naquele cantinho do teclado à direita. Então, cedilha, é teclado ABNT2. Claro, cedilha é a referência, mas não é só ele. Você vai olhar os acentos, onde é que está o acento agudo, onde é que está o acento circunflexo, onde esses carinhas vão aparecer dentro da disposição de teclas que você encontra. O ABNT era a versão antiga ainda, em que permitia você criar o cedilha, mas não tinha especificamente ele ali dentro para você. E o layout, né, internacional, o padrão internacional, que não tem o cedilha, mas que há como fazer uso dele aí por algumas combinações de atalho, como ponto e vírgula, e aí o cedilha na sequência, ou usar aí simultaneamente a tecla Alt GR e a tecla aí do ponto, da vírgula, dependendo do teclado, como você configurar ele. Então você tem essa possibilidade, que é trabalhar com esse carinha internacional também. Eu, particularmente, uso sempre esse daqui, por quê? Tem notebook, é o padrão internacional, então teclado de casa, acabei comprando internacional também, porque daí é o mesmo layout, acostuma-se, ambienta-se com o mesmo dispositivo. Agora, muito cuidado. Por que isso aqui tem uma importância? Alguns concursos, eles têm uma outra etapa, que pode ser a terceira, a quarta fase, depende do concurso. Por exemplo, escrevente é um concurso aí dos tribunais que cai a parte prática, que é você fazer datilografia e prova prática, tá? Não é só datilografia, são duas ações diferentes. A datilografia, que ele vai colocar ali 6 a 10 minutos para você digitar um texto, aleatório normalmente, ou uma peça jurídica, e você tem que digitar a quantidade de caracteres mínimo e tudo mais. Você tem, por exemplo, escrivão da PF que cobra, você tem escriturário de banco que cobra, então tem vários concursos que acabam trazendo isso aí como uma parte técnica. E aí eles especificam no edital essa informação. Olha, vai ser nesse layout do teclado, esse padrão aí que vai ser utilizado para fazer a prova da datilografia. Por isso é importante ter esse conhecimento também. Aí você encontra lá no mouse. O mouse, você vai encontrar uma questão que relaciona-se à qualidade do mouse ou sensibilidade dele, que é medida em dpi. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na própria estrutura de resolução, o que é essa estrutura. Mas a qualidade do mouse é medida por isso. De um modo bem simples, quanto maior a quantidade de dpi, melhor é o seu mouse. Mousers gamers, por exemplo, eu tenho um em casa, que ele chega a bater 16.000 dpi. Professor, isso é bastante? Muito. Um usuário convencional, quando pega um mouse com mais de 3.200 dpi, ele já sente algo muito diferente, um certo desconforto para começar a utilizar o mouse, porque ele é muito sensível. Você mexe um pouquinho e ele já mexe um monte lá na tela. Então imagine um de 16.000 dpi, aí, que é o meu caso. Então você tem aí algumas situações de um modo geral. Microfone, basicamente esse da foto aí do seu material é esse de 16.000 dpi, tá? Microfone. Microfone é uma questão que você vai analisar. Faixa de frequência que ele reconhece, quantos decibéis, se ele tem algumas estruturas. Está bastante na moda aí você ter microfones por conta do YouTube, né? O pessoal adquirir microfones de qualidade para poder fazer vídeos em casa. Webcam, mesma coisa. Webcam é mais a ideia de resolução de câmera. Também vai entrar na ideia de resolução de dpi que a gente vai falar.
Agora, scanner é o caso mais comum para provas. Quando a gente fala em scanner em prova de concurso, pode aparecer o termo em inglês, pode aparecer ele traduzido, bem comum aí em algumas bancas ser traduzido. Você tem que ter cuidado que existem várias formatações dele. Você tem o tradicional scanner de mesa, que é lá para abrir a tampinha, coloca o papel, fecha, digitaliza, vai lá, tira o papel, coloca outro. Não é muito prático para fazer isso. Você tem o scanner portátil. Advogados usam bastante para ir no fórum, chega lá, preciso pegar um processo. O fórum libera por um período de tempo muito curto, você tem que levar esse processo para poder escanear ou tirar cópia na xerocoadora da esquina. Demora, é um processo caro muitas vezes. Então muitos advogados fazem o quê? Vai lá, leva um scannerzinho portátil, ele parece um bastãozinho e o cara vai lá e vai passando sobre o papel para poder digitalizar, ele armazena nele a digitalização e depois ele passa para o computador, imprime se for necessário ou não. Então esse é outro scanner. Outro que ainda podemos mencionar um scanner de alimentação automática, mas ele é um scanner de mesa, que aí vem um ponto crítico. Por exemplo, quando vai fazer a leitura do seu gabarito lá na prova, eles utilizam um scanner de mesa portátil? Não, usam um scanner de mesa automático. Cuidado, esse scanner não é muito recomendado, porque ele tem uma tendência de amassar o papel, e aí pode fazer perder e tudo mais os dados. Mas é um dispositivo útil. Por exemplo, muitas impressoras multifuncionais de grande porte têm esse alimentador automático, que é para ficar puxando vários papéis. Você coloca lá 3, 4 papéis e ele vai puxando automaticamente o papelzinho para daí digitalizar esse cara. E aí o código de barras. Então aquele scannerzinho de mão que você tem, né, que parece uma pistolinha que vai apertando laser, então aquilo lá é um scanner de código de barras. Você tem lá o código de barras, ele bate o laserzinho e lê aquela informação. Também é um equipamento periférico que vai capturar um dado a partir desse código de barras. Outro que você tem mais moderno é o de QR Code, que é aquele código quadradinho. Também a mesma coisa. Você vai ver em aeroportos muito isso, mas embora o aeroporto já utilizava essa estrutura, ele não dava bem o nome de QR Code, né? O código que você na passagem, ele às vezes não é quadrado, ele é um pouquinho mais compridinho, mas ele usa a mesma essência do QR Code. Você tem aí os scanners biométricos, usados como mecanismos de autenticação. E eles são importantes, principalmente para quem vai estar utilizando o Windows 10, com um recurso do Windows 10 chamado Hello, que é aquele recurso que permite você fazer a autenticação de usuário sem que o usuário tenha que digitar a senha. Ele pode ir lá passar o dedinho num leitor de digital, ele pode pôr a palma num leitor de palma, embora esse leitor de palma no computador não vai ser muito viável, mas tem, por exemplo, um terminal de autoatendimento de bancos. Então lá no caixa eletrônico, por exemplo, Bradesco utiliza, você coloca lá a mão inteira, né? Ele vai digitalizar a sua mão para ver se é você realmente. Ou seja, em vez de pegar só uma digital, ele pega na mão inteira. Você tem de íris, esses a Microsoft desenvolveu, tinha um precinho legal de entrar no mercado, mas acabou não emplacando muito no Brasil. Mas a Microsoft colocou, junto ao Windows Hello, aquele leitor de face, que vai pegar aí pontos da sua face para identificar. Como você tem muitos celulares, também tem isso como um recurso para o seu computador. Normalmente são webcams que tem leitor de infravermelho, que vão permitir fazer essa leitura biométrica dentro aí do Windows, trazendo o Windows Hello como ferramenta. Então essas características dos dispositivos de entrada, captura. Aí você tem os dispositivos de saída. O que eu tenho como dispositivo de saída? É aquele dispositivo que vai pegar uma informação que está no mundo digital dentro do computador e trazer ela para o mundo real, para o mundo físico de fato. Então esses dispositivos, tem um monitor, que é o mais tradicional, é o que você provavelmente vai estar usando para assistir essa aula. Você tem a impressora, e é aqui que começa uma situação. Primeiro, quando você olha o monitor e impressora, eles têm uma característica que é encontrada também no mouse. A gente falou em resolução, a qualidade da imagem que vai ser impressa, a qualidade do conteúdo impresso, da impressão. A mesma coisa acontece em scanner. No scanner também você olha essa ideia de resolução. Eu já vou falar dela especificamente. O que nós temos que olhar em primeiro momento são as impressoras. Por quê? Assim como o scanner, nós temos vários tipos de impressora com as suas particularidades. Por exemplo, a impressora matricial, talvez uma das mais recorrentes de provas. A impressora matricial, ela também é conhecida como impressora de impacto. É aquela impressora que faz um barulho desgraçado quando está fazendo uma impressão. Por quê? Ela simplesmente é baseada numa fita mesmo, um tecidinho ali, meio encharcado de tinta, e vai bater nela uma agulha. E literalmente, uma agulha, um pontinho, vai batendo. Algumas são agulhas com 4 pontos, né? Já naquela agulha. E ela vai batendo contra a fita e aí fazendo com que essa fita bata no papel. Ela bate na fita, bate no papel. E assim vai ficando marcado naquele papel. Ou seja, ela baseou-se no princípio da máquina de escrever, que seria bater a letra no papel. Só que a diferença é que bate uma agulha e aí ele vai imprimindo. A diferença é a quantidade de vezes que ele tem que passar para conseguir imprimir um caractere apenas.
Então ele gasta bastante tempo, sim, bastante tempo e paciência, porque é uma impressora barulhenta, essa impressora matricial. Só que, antigamente, no Brasil, para imprimir notas fiscais, era necessário que fosse impresso em mais de uma via, em vias carbonadas. E não adiantava falar assim, posso imprimir uma, depois imprimir outra. Não, você tinha que imprimir necessariamente em vias carbonadas, para dizer que eram as diferentes vias de uma mesma nota fiscal. E aí, a impressora de impacto tinha uma importância tremenda. As empresas tinham que ter essa impressora para poder fazer a impressão nota fiscal. Com o passar do tempo, com a assimilação da nota eletrônica, isso acabou se tornando desnecessário. Graças a Deus, a gente não precisa mais da impressora matricial. Podemos usar uma impressora jato de tinta, que beleza, show de bola. Só que logo que veio a nota eletrônica, a impressora que já estava mais popular eram as impressoras a laser. Então, mais rápido ainda para fazer impressão e mais barato do que a impressora de jato de tinta? Sim. Hoje você tem as impressoras com ecotanque, com tanque, né, reserva e tudo mais, para poder utilizar. E também tinha algumas impressoras, só que eram jato de cera, para impressão com qualidade melhor. Sim, você tinha uma impressão ali que era fantástica. Só que são as modalidades de impressora. Você tem aquelas hoje bastante comuns, que são as impressoras térmicas. Impressora térmica é aquela que vai imprimir o cupomzinho fiscal que você faz no mercado, é aquela que vai imprimir o seu extrato bancário quando você chega no caixa de autoatendimento. Então, essa impressora térmica ela é muito comum porque o papel é um papel simples. A maquininha de cartão mesmo, de crédito, você vai ver que sempre tem um monte de bobina naquela maquininha, mas nunca troca tinta, porque não tem tinta. É simplesmente um papel termosensível, que bateu ali a incidência de luz nele, a uma determinada frequência e tudo mais, vai aquecer aquele papel e vai ficar marcada aquela impressão. Tanto que se você pegar um papelzinho termo impresso ali, se você deixar ele no painel do carro e pegar aquele solão, ou ele vai ficar preto ou ele vai ficar branco. Vai sumir até a cor de fundo daquele papel. Por conta justamente da luz, do calor a que ele foi exposto ao estar ali no seu painel. Então isso aí é uma característica dessa impressora. Ela é uma impressora bastante comum no comércio. Impressora plotter, também conhecida como impressora do carro largo. São aquelas impressoras de dimensão maior, usadas em gráficas. Contando impressoras maiores do que a 3, obviamente. A impressora A3 ela é chamada de offset, que é aquela impressora que vai estar trabalhando com papéis maiores do que o A4. E aí permitindo justamente você ter aí um recurso, um aproveitamento melhor para imprimir determinados conteúdos. É interessante? Eu tenho uma dessa em casa. Agora, pegar uma impressora plotter, são impressoras que trabalham com papéis de 90 centímetros, 1,20 m de diâmetro. Normalmente trabalham com bobinas de papéis. E como é um papel contínuo, ela precisa, ao terminar uma impressão, cortar aquele papel, literalmente. E aí vem justamente uma característica. São impressoras que normalmente vêm dotadas de uma faca. Ela termina a impressão, ela vai cortar. Já vi casos de pessoas se acidentando e cortando aí os dedos com esse tipo de impressora, porque o cara foi querer ajudar a impressora no processo de impressão e ela estava terminando e foi querer lá pegar e puxar o papel. Então, cuidado, tanto prático quanto teórico para a prova, entender e saber que são essas impressoras maiores, carro mais largo porque ela tem que percorrer um percurso maior e ela tem aí a faca para poder cortar o papel. E hoje, né, as impressoras da moda são as impressoras 3D. Claro que você tem aí desde as mais básicas, de 1, 2, 3 filamentos de materiais que variam desde do BPS e tudo mais, e você tem aquelas mais caras, na casa dos R$1.000 aí, né, dos 15, 20, 60 mil reais, para poder imprimir projetos realmente em materiais diversos, desde resina, a depósito de gesso, tem as impressoras que trabalham aí na forma de remoção, sim, que vão esculpindo o material. Só que a vantagem das impressoras por depósito é que elas criam objetos ocos, enquanto que aquela que vai retirando materiais, você não tem muita facilidade em trabalhar com objetos ocos, é mais por objetos moldados aí na sua forma externa. Então são variações aí de impressoras que você pode encontrar no mercado. E não podemos esquecer das caixinhas de som, que você está aí ouvindo essa aula justamente, ou com o fone de ouvido, ou com a caixinha de som, que é um dispositivo de saída aí efetivamente. O que a gente tem que ter cuidado são os dispositivos híbridos, em que pode colocar no conjunto uma caixa de som, um teclado, mouse, mas eu estou falando de um conjunto, estou falando de um kit multimídia. Então cuidado com o kit multimídia, uma particularidade dele aí, a gente vai falar a respeito dele depois. Antes, vamos olhar justamente para esse aspecto, quando a gente fala em resolução. O que é resolução de fato? Bom, primeiro ponto que a gente precisa diferenciar é que resolução é diferente de dimensão. São duas coisas
diferentes, embora associadas uma à outra. Dimensão é você falar realmente o tamanho físico que aquele equipamento possui. Quer ver um exemplo? Quando você vai comprar uma TV, hoje você deve ter aí na sua casa uma TV com umas 40 polegadas. Quando você passa no concurso, espero, você vai comprar aí uma TV de 60 polegadas. Você fala, pô, agora eu quero assistir aquela qualidade, né? Você joga lá uma TV de 60 polegadas. Cuidado com o que eu falei. Eu falei para você, qualidade. Qualidade está associado à resolução e não à dimensão. Então, às vezes, você compra uma TV de 40 polegadas e uma TV de 60 polegadas. Qual delas tem maior qualidade? Depende. Eu tenho que associar ainda a resolução dela, não só a dimensão. Porque quando eu falo polegadas, é só a dimensão diagonal que aquele dispositivo possui. Então, eu tenho 40 polegadas, quer dizer que na diagonal ele tem 40 polegadas. Se eu tenho 60 polegadas, quer dizer que na diagonal ele tem 60. Eu só tenho dimensão física desse equipamento. Então, muito cuidado com isso. Resolução é a quantidade de pontos que você tem por polegada quadrada. Então você tem ali a medida de 1 polegada por polegada, ou seja, 2,54 centímetros, que é o dedão lá, por 2,54 centímetros. Isso é o seu espaço amostral. E resolução é contar quantos são os dots per inch, quantos pontos por polegada você vai ter ali justamente naquele espaço amostral. Isso dá para você a qualidade de uma imagem, a resolução. E é um conceito que vai valer para o mouse, vai valer para o scanner, vai valer para a impressora, vai valer para vários cenários. Até a sua câmera do seu celular, você vai analisar a qualidade dela por base nisso. Quantos são os pontos por polegada que ela vai representar, a resolução dela. E aí você vai dizer, eu tenho tantos dpi's. Exatamente aí que você vai analisar a resolução. Só que, como eu falei, a resolução pode ser extraída de uma outra maneira. É pegar a quantidade de pontos por uma dimensão específica. Por exemplo, se eu chegar aqui para você e falar, olha, esse tablet aqui, ele tem 10 polegadas de diâmetro e esse tablet ele tem uma quantidade de pixels de 1920 por 1080 pixels. Então ele tem 1920 pontinhos na tela, aqui ó, 1920 colunas por 1080 linhas. Beleza. Agora se eu pegar esse celular e dizer para você, olha, esse celular aqui, ele tem uma dimensão, que agora não lembro, algo em torno de 4,8 polegadas, comparado com o tablet. Você tem esse cara com uma dimensão menor, mas ele tem 1920 colunas por 1080 linhas. Aí eu pergunto para você, qual dos dois tem uma melhor qualidade na imagem? Opa, aquele que tem uma maior resolução, aquele que no mesmo espaço, padrão, polegada por polegada, vai mostrar para você uma maior quantidade. Lembra que eu falei que os dois têm 1920 colunas por 1080 linhas? Pois é, acontece que nesse aqui eu tenho que representar todos esses pontos num espaço muito menor, ou seja, a distância entre os pixels, a quantidade de pixel que você tem no equipamento menor é maior. E aí você vai fazer uma pergunta de prova e vem da seguinte maneira. Olha, tendo uma imagem. A imagem tem um padrão fixo. Pensa você abrindo uma mesma imagem no tablet e no celular, com a mesma resolução nos dois, né? Mas que resolução? Cuidado com a maldade aqui. Você pega aí o Windows, você vai lá em resolução de tela do Windows, você está olhando a configuração de quantidade de pontos que você tem. Então imagine, 1920 por 1080 nos dois. Uma imagem que tem o mesmo tamanho. Em qual dos dois a imagem é maior? Obviamente que nesse. Por quê? Eu tenho a mesma quantidade de pontos para representar a imagem. O ponto ele tem um tamanho maior nesse equipamento. Logo, nesse equipamento, quando eu colocar a mesma imagem nos dois, ela vai aparecer maior no tablet do que no celular. Agora pense isso na sua TV, pense isso no seu computador. A regra é a mesma. Não é só o tamanho da TV. Se você pegar uma TV de 40 polegadas, 1920 por 1080, e uma TV de 60 polegadas, 1920 por 1080, a menor é melhor. Ela tem uma qualidade melhor. Quando você olha na tela, você vai se aproximar da tela e não vai enxergar o ponto, o pixel na tela. Quanto mais longe, as duas vão ficar parecidas. Você vai chegar a um ponto que as duas são iguais. Mas na proximidade, quando você for analisar, você vai perceber a diferença. Então, olhe isso quando você fala em resolução. Por que a pergunta maldosa? Quando eu diminuo a resolução, quando eu faço com que tenha menos ponto por polegada, lembra que eu falei dos dois equipamentos aqui? Tem uma menor resolução aqui do que aqui. Porque aqui o tamanho que eu tenho de pontos, quantidade de pontos no mesmo tamanho, é menor do que o que eu tenho nesse pequeno.
Então aqui eu diminuí a resolução, a imagem ficou maior. Aqui no celular eu aumentei a resolução e a imagem ficou menor. É essa perguntinha que a prova vai trazer para você de uma forma bem maldosa, não é mesmo? Então cuidado com esse aspecto, né, que é a dimensão. Agora, falando em aspecto, também tem um aspecto da tela, que na verdade é a proporção de tela que você tem. Muitas vezes você vai falar, eu tenho lá uma tela 4x3, 16x9, 16x10. Isso aqui, por exemplo, na hora que você vai montar um slide lá no PowerPoint, no impresso, vai impactar na sua apresentação. Projetores antigos ainda só trabalham em 4x3, que é aquela disposição, né, aquele aspecto usado em telas CRT, aqueles monitor quadradão, sabe? Então, aqueles lá, eles tinham essa disposição, 4x3, quadrado. A imagem tinha essa proporção. Agora, você pega os computadores mais atuais, notebooks, tablets, celular, você vai pegar aí dimensões 16x9, que é o mais tradicional, widescreen. Mas tem uma variaçãozinha que é 16x10. Eu particularmente gosto de 16x10. Ele tem um aspecto bacaninha, eu prefiro. Tem cinema que só encontrar os dois. Hoje você também tem o Ultra Widescreen, que é aquele que vai pegar mais largo ainda, né? Como se fosse a dimensão de um widescreen mais meio widescreen. Então é mais largo ainda aquele cara, é outro aspecto que vai aparecer. Para prova, esses três aqui são de suficiente importância, que é a ideia justamente de proporção, de razoabilidade de tela que você tem. Isso aqui influencia diretamente resolução e dimensão? Olha, não necessariamente. Mas lembra que eu falei que a dimensão ela vai pegar aqui, ó. Eu tenho uma tela de 40 polegadas. Então, se eu falar que você tem 40 polegadas aqui, quando você pega uma tela que é quase quadrada, você vai pegar ali, eu tenho uma tela que vai trazer para você ali uma dimensão. Então, quantas polegadas ela tem? Ela tem 14 polegadas, que eram os mais tradicionais antigamente. Mas é nessa dimensão. Eu tenho 16x10, tenho 40 polegadas. Aí você vai perceber que dá uma diferença. Porque a diagonal é a mesma. Só que a razão, altura e largura é diferente. Então, são unidades que devem ser analisadas sempre em paralelo na hora de olhar. Mas o que muda é principalmente lá na hora de apresentar um slide. Isso aqui. Mas no monitor também muda, tá? Se você colocar mais monitores ou ali nas configurações do Windows, você vai perceber que também tem essas atividades ali para você demarcar, selecionar, escolher qual que você quer utilizar. Então, recursos relacionados à dimensão e resolução. Óbvio, quanto maior o DPI, maior a resolução. Agora, outros dispositivos que a gente tem que analisar são aqueles chamados dispositivos híbridos, que fazem tanto as ações de entrada quanto as ações de saída ao mesmo tempo. O mesmo equipamento tem a condição de fazer as duas coisas. Então, quem são os dispositivos de entrada e saída? Aqueles que pegam informação do mundo real e levam para o computador, e pegam do computador e levam para o mundo real. Ok. As impressoras multifuncionais, ou por vezes mencionadas em prova apenas como multifuncionais, são as mais populares nesse quesito, de oferecer para você um recurso básico, essencial. Tem aquelas que são modelo 3 em 1, tem aquelas que são modelo 4 em 1. O modelo 3 em 1 é aquela que é impressora, copiadora e tem aí o scanner também. A 4 em 1, além dessas três funções, adiciona ainda o fax modem para você. Então, um recurso bem legal nesse sentido. As telas sensíveis ao toque, também conhecidas como monitores touchscreen, também são dispositivos de entrada e saída. A mesma estrutura que mostra para você imagens também serve para você inserir informações. Ou seja, tablet, celular utilizam muito essa ideia, mas também está disponível em computadores, notebook, desktop. Você tem monitores, telas que são assim. Então, se é só monitor, é saída. Se é monitor sensível ao toque, entrada e saída. Tudo depende de como você vai estar utilizando também, mas em termos de classificação de dispositivo, de periférico, cuidado com isso. Aqui também poderia entrar o kit multimídia, que é aquela ideia de composição, ter um teclado, ter um mouse, ou seja, ter equipamentos de entrada junto a uma webcam, por exemplo, de entrada, e uma caixinha de som de saída. Pronto, o kit multimídia é híbrido. Agora, se ele falar pontualmente de cada equipamento, devo analisar pontualmente cada equipamento. O modem é um equipamento que ele é do contexto de rede, mas já apareceram questões em prova trazendo ele como um equipamento híbrido, trazendo essa proposta de entrada e saída. Não é bem a melhor forma de representar ele, ainda mais a questão em que ele veio, mas aceita-se como um dispositivo de entrada e saída. Pensando nessa mesma linha de raciocínio, outras questões falaram a respeito de conexões, de maneiras de conectar os equipamentos ao computador e trazendo nesse cenário entrada e saída. Você tem alguns meios de comunicação que são apenas saída, outros apenas entrada. Então tem aí algumas restrições em relação a isso na porta de comunicação. Quer ver um exemplo? Quando você conecta um cabo HDMI, cuidado, o cabo HDMI
o cabo consegue transportar informações para qualquer lado, tanto que você coloca de um lado, quando do outro ele funciona. Agora, a conexão HDMI, que sai, por exemplo, do seu notebook, ela é, na maior parte do tempo, de saída. Não dá para colocar dois notebooks ligados um ao outro via porta HDMI, que não vai rolar, vai queimar até a placa, você tem essa grande chance. O que você tem é saída do computador para a TV. Legal, mas na TV ela é entrada, no computador ela é saída. Então é a placa que está sendo utilizada ali. Porém, a conexão HDMI, por mais que ela seja preferencialmente a sair do computador para ir para o dispositivo de vídeo, no monitor e tudo mais, essa conexão, ela aceita dados de volta. Sim, você consegue pegar dados do controle remoto, o próprio PlayStation utiliza, quando você liga a TV, ela liga o PlayStation automaticamente, sendo que era uma saída da TV, do PlayStation para a TV só, mas há uma comunicação nos dois sentidos. Agora, o cabo VGA, o cabo próprio DVI, né, o DisplayPort, é igual ao HDMI, tá? O DVI, que é maiorzinho, o VGA, que são conexões vídeo, ela só vai sair informação do computador, ela não vai voltar informação para o computador. Mas aí perceba, o cabo ele flui para qualquer lado. A conexão, a placa de vídeo, na conexão lá dela, é só de saída para vídeo. Então tem muito cuidado com isso, com a conexão. A porta paralela, usada por impressoras, ela tinha essa percepção. Impressoras com scanner permitiam aí usá-la como entrada, mas não era muito prático para isso. Era mais para saída. A porta serial, que era as mais tradicionais, modelo de luazinho, lá o conector no P2, você está trabalhando aí com essas estruturas, não, o PS2, que é o porta serial. Esses carinhas, eles trabalhavam mais com o envio de dados, mas também serviam como entrada. Eles eram híbridos. Agora, o USB é quem tomou a frente disso. O USB é uma conexão serial, tá? Só que ela é uma conexão universal, né? Tanto que fala Universal Serial Bus. E a rede também é entrada e saída. Então, cuidado com características desse cara. Outros equipamentos que a gente pode falar são os equipamentos de armazenamento de dados. Em termos de armazenamento, cuidado que você tem que ter na prova. Eles não são periféricos necessariamente, depende. Então, primeiro vamos olhar para os equipamentos magnéticos. O que é isso? É você olhar a tecnologia usada para gravar e recolher informações, ou seja, gravar a minha informação no equipamento e ler a informação desse equipamento. É essa tecnologia que vai ditar basicamente a sua referência em dispositivos de armazenamento. Então você tem aqueles que são magnéticos, que vão utilizar de alguma forma a tecnologia de ímãs para guardar os dados e ler. Aqueles ópticos, que vão usar luz para ler e gravar os dados. E os elétricos. Então são os três básicos aí que a gente tem. Dispositivos magnéticos. Vem lá desde o disquete com capacidade de armazenamento de 1.44 MB. Então, disquete, pô, é antigo? É. Mas você pega aí um zip drive, ele teve aí capacidade de armazenamento de 100 MB. Ele só não ganhou muito espaço no mercado porque ele foi lançado na mesma época que o CD entrou no mercado. E o CD permitia capacidade de armazenamento de 700 MB. E aí, a praticidade, o uso dele, o preço, fizeram com que ele ficasse no mercado. E o zip drive não perdurou. O HD hoje você tem vários tamanhos. Você tem HDs aí de 500 GB a terabytes de armazenamento. Claro, vai demorar ainda para a gente romper a barreira do terabyte e ir para o petabyte. Para uso doméstico, sim. Para uso corporativo já foi rompido. Então, o HD magnético, tradicional, tá? Vem de lá de hard disk. Você tem a fita magnética. E cuidado, por mais que você fale, fita magnética, não é antiga. Você tem aí, inclusive no seu material, fotos de fita magnética com capacidade absurda de armazenamento. Ópticos. Então, você tem lá o CD, o DVD, que tem capacidade de armazenamento de 4.7 GB. Você também tem lá o DVD DL. Esse DL vem de double layer, não é dupla face, tá? É dupla camada, eu consigo gravar o dobro de informações, ou seja, 8,5 GB. O Blu-ray Disc, muitas vezes mencionado em prova só como BD, esse cara tem capacidade de armazenamento de 25 GB, o comercial, mas tem o BD Double Layer que armazena 50 GB também, então ele consegue utilizar isso. E dispositivos elétricos, que são aí aqueles que vão permitir você trabalhar com a eletricidade na hora de ler e guardar os dados. Então você tem lá o pendrive, que é o mais tradicional e popular. Você tem os cartões de memória, né, o micro cartão SD e assim por diante. E você tem os HDs SSD. Cuidado que existem formas de comunicação do SSD. Que entra aí, por exemplo, você está trabalhando com o HD SSD M2, que é aquela conexão menorzinha, que baseia-se no PCI Express, ou a conexão SATA, que é a mais tradicional dos HDs antigos e assim por diante. Então aqui você tem um dispositivo de armazenamento pautado em cima da sua tecnologia.
alguns vão estar internos ao computador. Por exemplo, se pensa no HD, seja ele um HD magnético ou um HD SSD, eles são dispositivos de armazenamento. Se está dentro do computador é uma coisa. Você pode pensar nele como um HD externo também. Então, como HD externo, ele aparece como periférico. Agora, quando ele está interno, é ok. Estou usando para guardar os dados do sistema operacional, por exemplo, para que o sistema possa ser carregado. Então, cuidado nesse quesito. Mas, para efeito de prova, o que mais aparece é a ideia de tecnologia e capacidade de armazenamento que esses equipamentos oferecem para você. Vamos treinar um pouquinho? Olha a nossa primeira questão aí. Os periféricos de um computador podem ser classificados como sendo de entrada ou de saída. Qual das alternativas a seguir, por exemplo, possui um exemplo de cada um, respectivamente, Então, mouse é entrada e teclado é entrada também. Monitor e impressora matricial, os dois aí são dispositivos de saída, e aí você vê a impressora matricial sendo mencionada pontualmente. Microfone é entrada e caixa de som é saída. Opa, tem os dois aí, Entrada e a saída na sequência. Então, ok aqui por hora. Teclado é um dispositivo de entrada e leitor de digitais também. Touchpad. O que é o touchpad, professor? Touchpad é o leitor aí do seu mouse que você tem no notebook. Aquele que às vezes tem ou não um botãozinho dividido ou não ali no notebook é o touchpad. É justamente a ideia. Também tem as mesas digitalizadoras e assim por diante, que são outros dispositivos de entrada. E o teclado também é dispositivo de entrada. Então, touchpad é entrada. Microfone e caixa de som, portanto, é a nossa resposta. Próxima questão. Para cadastrar um novo aluno na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o servidor público encarregado utiliza os seguintes dispositivos: um teclado para digitar os dados pessoais do estudante no sistema acadêmico, um scanner para digitalizar os documentos de identificação do aluno e uma impressora a laser para imprimir o comprovante de cadastramento. Entrega ao estudante ingressante. Nesse sentido, o teclado, o scanner e a impressora são respectivamente dispositivos de... Bom, teclado e scanner são dispositivos de entrada. Então, entrada, só tem essa aqui, que é entrada. E a impressora, dispositivo de saída. Portanto, apenas a alternativa D é a alternativa que você tem aí justamente nesse cenário. Veja, é isso. São questõezinhas diretas, simples, que batem no universo de periféricos. É para começar, realmente, o universo da informática que você está se preparando e estudando para o concurso. Forte abraço e até a próxima.